galerinha do Química Show, aqui é a Má Ferreira. Vou falar de um assunto hoje super importante para o Enem, para os vestibulares, devido à sua grande importância no nosso dia a dia, que são os polímeros. Nós vamos variar sua utilização aí desde esponja de cozinha, utensílios domésticos, garrafas PET, tecidos que são fabricados com polímeros. Então o Enem ama esse tipo de coisa. Inclusive, a destinação desses polímeros tem sido um problema. Então envolve uma questão ambiental também, voltando aí para a questão do lixo. Vocês vão ver que é bem tranquilo, vai envolver um pouco de conhecimento geral e um pouco do seu conhecimento em química. Bora lá! Bom, gente, polímero é a união de duas palavras. Poli significa muitas e mero significa partes. Esse polímero, então, é uma macromolécula, quer dizer, uma molécula muito grande, que é formada, então, pela repetição de algumas unidades que nós vamos chamar de monômeros, tá? E esses monômeros vão ser unidos através de ligações químicas. Imagine que nós vamos representar um monômero por uma bolinha. Através de uma reação que nós vamos chamar de polimerização, esse monômero vai ser repetido N vezes, formando o nosso polímero. Então, é comum vocês encontrarem, gente, a representação como uma bolinha, né, o monômero em si, entre parênteses, com um N do lado de fora. Quer dizer que ele é repetido N vezes, né, formando uma macromolécula. Vamos falar de alguns exemplos de polímeros de adição. Começamos com o etileno, que é o nosso eteno, CH2 dupla CH2. Através da reação de polimerização, ele quebra essa dupla ligação e forma, então, o monômero repetido N vezes. E esse monômero vai se ligar em outro monômero através de ligações químicas, tá? Eles vão ser formados, então, por essa sucessiva adição de monômeros. E uma condição básica, eles têm que ser compostos insaturados, né? Os monômeros, eles têm que ter uma dupla ligação, porque essa dupla vai ser quebrada e ali onde eu tinha essa dupla, eu vou ligar esse composto em outra substância, tá? Formando, então, novas ligações em um polímero bem grande, tá? Uma macromolécula. O primeiro exemplo aqui nós temos o polietileno, que é usado em garrafas PET, naqueles plásticos, né, mais maleáveis, saquinhos plásticos de supermercado, até mesmo em barris e baldes. Lá no polietileno a ligação π vai se quebrar e como ela não entra, né, não entra nada na molécula, onde eu tinha essa ligação π, então as moléculas vão se associar. Vai haver formação de radicais livres, que eu já comentei com vocês, são aquelas substâncias que, quando há quebra, ela é quebrada por homólise, ou seja, cada elemento sai com seu respectivo elétron. Então, ele sai com um elétronzinho, ele é bastante reativo, esse radical livre, mais até do que os cátions e os ânions, por ele ser bastante instável. Eles podem apresentar cadeia normal ou ramificada, e dependendo disso, ele vai ter propriedades diferentes. Se o elemento, nosso polímero, ele tiver cadeia linear, linha reta, sem ramificação, ele dá origem a materiais rígidos, tá? Mais densos, como garrafas, brinquedos. Se a cadeia for ramificada, nós vamos ter um material mais flexível e macio, como por exemplo aí o PEBD e o LDPE. Primeiro exemplo nosso, nós vamos ter o Teflon, aquelas panelas maravilhosas, né, que são antiaderentes, que não permitem que o alimento grude na panela. Nós vamos ter primeiro o tetrafluoreteno, sendo quebrada essa dupla desse monômero aí e formando ligações repetidas N vezes, né? Formando o nosso polímero, que é o Teflon. Ele é chamado de politetrafluoretileno, PTFE. Lembrando que você não precisa decorar isso, tá, galera? Ele sempre te dá dicas no exercício. Ele tem 4 átomos de flúor, ele tem uma ligação insaturada em tal lugar. Ele vai contando para você algumas informações. Ele só quer que você saiba como é feito, como funciona a reação de polimerização. O PVC, cloreto de vinila, cloreto de polivinila, né?
ou então chamado de policloreto de vinila, que é o nosso PVC. Nós vamos ter o cloreto de vinila aí repetido várias vezes também, quebrando aquela dupla ligação. É aquele tubo, né, de aqueles canos, encanamentos, joelhos que usados na rede de esgoto, por exemplo. O polipropileno, que é chamado de PP, nós temos aí o material na camisinha, nas cerdas, né, de cordas, por exemplo, tapetes. Nós vamos ter a quebra dessa dupla ligação no polipropileno, quebra essa dupla ligaçãozinha aqui, formando então o nosso polipropileno, repetido então aí N vezes. O poliacrilonitrila. Eita, nosso acrílico famoso. Nós temos aí desde utensílios aí de escritório até mesas, cadeiras formadas por acrílico. Nós vamos ter então a acrilonitrila, quebrando essa dupla ligação aqui e formando a poliacrilonitrila. O poliestireno, que é o PS, nós temos o isopor. Nós vamos ter o estireno, que é o vinilbenzeno, quebrando essa dupla ligação aqui, formando o poliestireno. Borracha natural, sola de sapato e pratos plásticos, nós vamos ter também formados por esse poliestireno, que é o PS. Borrachas. A borracha sintética, nós vamos ter o nome correto dela, Buna S. Nós vamos ter esse estireno, então, interagindo aí, fazendo uma reação com 1,4-butadieno, formando então a Buna S. É uma borracha bem mais resistente, utilizada principalmente em pneus. Nós vamos ter o poliacetato de vinila, que é o PVA, usado aí para tintas, adesivos, goma de mascar, colas e por aí vai. O poliameta-acrilato de metila, que é conhecido como plexiglass ou PM-MAN, que no caso aí nós vamos ter utilizado para lentes de contato e faróis, né, de semáforo e de carro. A borracha natural, que é o isopreno, nós vamos ter então o látex, né, quando ele é retirado da seringueira. E essas moléculazinhas lá no látex, quando ele é retirado lá in natura, ela ainda está condensadinha, tá? Ela tem que ser tratada. E ela vai ser separada, então, da água que existe nela pela coagulação em meio ácido. Vulcanização. Toda vez que nós falarmos de vulcanização, você vai lembrar das moléculazinhas de enxofre, tá? Nós vamos reagir o isopreno com enxofre, formando, então, um polímero de líquido viscoelástico. A estrutura dele vai ser tridimensional, tá? E vamos usar aí o enxofre, que são nosso símbolo S. A resistência dele vem devido à adição do negro de fumo, que é aquela fuligem que nós já falamos outras vezes em sala, né? Utilizado aí para fabricar material bélico, pneus, etc. Vamos falar um pouquinho de polímeros de condensação. Nós vamos ter, então, que vão ser formados pela junção de monômeros diferentes e, como consequência, nós vamos eliminar pequenas moléculas, partes, né, desses monômeros do início aí que nós colocamos para reagir. Provavelmente, o que vai sair é uma moléculazinha de água. Então, vamos ver o nosso exemplo. Nós vamos ter aqui o etilenoglicol reagindo, então, com o ácido tereftálico, formando, então, um polímero aqui embaixo, e um polímero de condensação, e sai então uma moléculazinha aqui de água, tá? Essa moléculazinha aqui vai ser eliminada do meu polímero. O baquelite, que nós vamos chamar também de polifenol, nós vamos interagir aí algumas moléculas perdendo água, como nós já falamos. Esse baquelite é usado aí em tomadas, plugs, né? E até em revestimento de pisos. A poliamida, que é o nylon, nós vamos ter o mesmo tipo de polímero, que é o polímero de condensação. Observem que sai uma aguinha aqui, ó, tá? Então, é retirada essa água. É o que acontece com o nylon, com as cordas, tá? Com as cerdas.
E em biologia nós temos a famosa ligação peptídica, que nós vamos ter a formação de proteínas e a união de aminoácidos. Olhando aqui pela química, pessoal, nós temos um grupamento amina do lado esquerdo e um grupamento ácido do lado direito, que é o nosso C-OOH. Nós vamos ter a junção desses dois aminoácidos, então, a desidratação, porque a moléculazinha de água ela vai ser eliminada, e nós vamos ter a união dessas duas substâncias, então, através de uma ligação peptídica. Questão de prova isso aqui também, tá, gente? Tanto de biologia quanto de química. Um poliamida aí que é de última geração, nós temos o Kevlar, que é usado aí em coletes à prova de bala, capacetes do exército, raquetes, né, de tênis. Nós vamos ter a ligação aí de uma amida, com o C-OON num anel aromático. Polímeros de condensação, nós vamos ter o poliéster, que é chamado também de Dracon. Nós vamos ter o tecido, que é o tergal, daquelas sacolas de supermercado reutilizáveis. Algumas válvulas mecânicas, né, que são usadas para o coração, são utilizadas também esse tipo de material. E garrafas PET também. Alguns polímeros de condensação mais famosos, nós vamos ter aqui os silicones, tanto o silicone que é utilizado para cirurgia estética, quanto os silicones de cabelo, tá? Ou até mesmo os de carro, que são usados para poder dar brilho, né, em algumas peças do carro. Polímeros de rearranjo, nós vamos ter poliuretana, que são usados aí em espumas, bola de futebol, estofamentos, tá? Colchões. Vamos falar um pouco da estrutura desses polímeros. Nós vamos ter os termoplásticos e os termofixos. Os termoplásticos, pessoal, eles vão ser moldáveis com a variação da temperatura. Se eu pegar, por exemplo, uma garrafa de refrigerante e aquecer, nós vamos ter, então, um plástico mais mole, mais maleável. O termofixo não. O termofixo, pessoal, eles são resistentes às variações térmicas. Nós vamos ter como exemplo aí as bolas de bilhar, a bola de golfe, por aí vai. Questãozinha do Enem de 2013, só para vocês terem uma noção de como é cobrado isso no Enem. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno, PET, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas como o etilenoglicol, 1,2-etanodiol, a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir do PET é A. E ele te deu aí a nossa estruturazinha do nosso polímero. Solubilização de objetos. Bom, gente, eu vou dissolver esses objetos em água. Combustão de objetos, eu vou queimar os objetos. Trituração, eu vou triturar esses objetos de plástico e vou obter o PET. Até aqui todas erradas, né, pessoal? Hidrólise dos objetos. Aí sim, gente, hidrólise é a nossa quebra, tá? É o contrário da fusão, que é a letra E, que nós poderíamos fundir esses objetos, né? No caso aqui, nós vamos ter, por hidrólise, uma moléculazinha grande, que é essa molécula aqui que ele nos deu, tá? Nós vamos quebrar e transformar em duas moléculas pequenas, que foi o que ele nos contou lá no nosso textinho, tá? Bem simples, bem tranquila de resolver, pessoal. Letra D, hidrólise. Você tinha que ter só um conhecimento prévio do que era hidrólise, né? Que é a quebra dessas moléculas. Uma frase aí para nós pensarmos. Nossos descendentes no futuro talvez se refiram à nossa época como sendo a era dos plásticos. Embora o primeiro polímero sintético só tenha sido obtido em 1907, hoje os plásticos já estão onipresentes em nosso cotidiano. Muitos dos utensílios domésticos, automóveis, embalagens e até mesmo roupas são feitas com polímeros.
Seria possível a vida humana mantendo os atuais padrões de conforto sem os plásticos? Esse é o nosso maior desafio, pessoal. Diminuir o lixo, que é um problema grave ambiental, o lixo desses polímeros, porque eles demoram muito no meio para poder se desintegrar, e a gente tirar, né, diminuir o nosso conforto para poder diminuir o uso dessas substâncias, ou até mesmo investir em pesquisas aí que façam substâncias, né, polímeros que tenham uma facilidade de desintegração no meio, né, uma rapidez para se desintegrar e não acumular tanto lixo como nós temos hoje. Beleza, galerinha? Então é isso que eu tinha para passar para vocês, espero que tenha ajudado. Um beijo, até a próxima.